Em alguns momentos da vida nós fazemos algumas orações que são difíceis nós fazermos. Nessa manhã eu quero olhar uma oração de Jesus. Abra lá sua Bíblia em Mateus 26. Você vai acompanhar também a leitura do texto na tela. Mateus 26, a partir do versículo 36. A oração difícil de Jesus. E à noite a gente vai falar da oração difícil do apóstolo Paulo. E a gente vai aprender um pouquinho com eles, com o nosso mestre Jesus e com Paulo, o porquê essas orações são difíceis e o que a gente faz quando a oração é difícil. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se, a angustiar-se, e disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Estou no 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Essa é uma oração que foi feita por Jesus em um momento muito difícil da sua vida. Essa experiência nos desafia a olhar para a nossa vida nos momentos de profunda crise, de dor, de decisões difíceis, e aprendermos algumas lições. A oração difícil de Jesus aqui, ela nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, há poder quando nós entregamos, quando nós nos submetemos e quando nós somos perseverantes diante de Deus. E a oração difícil de Jesus nos ensina o que nessa manhã? Nos ensina que ele enfrentou a dor de ser vulnerável diante do Pai. Se você olhar novamente o versículo 37, 38, olha a declaração de Jesus. Ele ora aos seus discípulos e ele diz aos seus discípulos: a minha alma, versículo 38, está profundamente triste. É uma tristeza mortal. Ele pegou Pedro e os filhos de Zebedeu. Ele começou a entristecer-se, a angustiar-se, e ele declara a eles: a minha alma está profundamente triste. Jesus aqui, ele mostra a sua dor. Ele estava vulnerável diante do Pai. A oração se torna difícil quando o coração está como que esmagado pela angústia, pela dor. E era o que Jesus estava enfrentando. Ele não apenas ficou triste, ele ficou profundamente angustiado. E a palavra grega aqui para angustiar-se significa de uma angústia atormentadora. É a ideia de uma angústia quase insuportável. Uma angústia, como ele declara aqui: a minha alma está numa tristeza mortal,
angústia profunda, quase insuportável. Era o que o nosso Mestre Jesus estava sentindo, vivenciando quando ele orou, quando ele buscou a Deus. Ele foi vulnerável diante de Deus. Ele não escondeu o que ele estava sentindo do Pai e nem dos discípulos. Ele não fingiu ser forte. Ele não escondeu o que ele estava sentindo. Ele foi vulnerável diante do Pai, diante dos seus discípulos que caminhavam com ele, que conheciam um Jesus que fazia milagres, um Jesus que conseguia trazer solução diante de coisas impossíveis. Eles já tinham acompanhado Jesus em várias situações de milagres, de poder, de cura, e agora eles olham o seu mestre, angustiado, numa profunda tristeza, e Jesus não esconde isso deles. Em tudo isso, Jesus estava ensinando os seus discípulos, discipulando os seus discípulos na prática. Mostrou que não é falta de fé abrir o coração e dizer: eu estou mal. Hoje algumas pessoas acham que isso é falta de fé. Abrir o coração e dizer: olha, eu estou mal, eu não estou bem. Hoje eu estou angustiado. Hoje o coração está apertado. Hoje eu estou muito preocupado. E aí a gente, por achar que isso é falta de fé, que isso vai nos mostrar que somos fracos, a gente não procura ajuda. A gente não caminha juntos. A gente esconde. A gente guarda para nós. A gente não compartilha com pessoas que vão poder nos ajudar. A fé verdadeira, ela reconhece a dor. A fé verdadeira, ela reconhece a angústia. Mas ela não só reconhece, ela se lança a Jesus, aos braços do Pai. Ser sincero com Deus sobre as nossas vulnerabilidades é o primeiro passo para a oração difícil. A gente tem que ser sincero. Nós temos que ser sinceros ao Pai, de reconhecer diante dele: Pai, Deus, hoje eu não estou bem. Hoje eu preciso que o Senhor cuide de mim, me carregue no colo. Mas olha o versículo 39. Vamos ler juntos? O 39. 26, 39, por favor. Isso, vamos ler juntos? Só um pouquinho mais baixo. Só um pouquinho mais baixo. Isso. Sabe qual é outro momento que a oração se torna difícil? Quando a gente luta com a vontade de Deus e a vontade humana. Entre a vontade divina e a vontade do homem. Ele diz: se for possível, afasta de mim esse cálice. Vontade humana. Vontade divina. Mas Senhor, não faça como eu quero, mas sim como tu queres. Essa oração se torna difícil quando a gente se coloca diante de Deus e a gente fica dividido entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O cálice aqui simboliza sofrimento, a ira divina que teria que Jesus beber por conta dos nossos pecados. Aquele cálice da morte era por causa dos meus, dos seus, dos nossos pecados. E ele teria que beber desse cálice, entregar a sua vida, morrer na cruz. Ele sabia o que estava por vir, o peso do pecado do mundo, a separação do Pai, o sofrimento físico, o sofrimento emocional, por amor a nós. Ele sabia de tudo isso. Só que Jesus aqui era 100% homem. Por isso ele pede: Senhor, se for possível, que esse cálice seja afastado de mim. Entretanto, Jesus também era 100% Deus. E como filho de Deus, ele sabia que o plano de Deus tinha que se cumprir. Então, mesmo no momento em que ele fala: afasta de mim esse cálice, ele se rende. Senhor, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Faça o teu querer. E nesse momento de oração difícil que a gente fica dividido.
em que a gente viva somente o que a gente tem planejado, sonhado para aquela situação. E dificilmente a gente consegue dizer para Deus: Senhor, não faça o que eu quero, faça a tua vontade. É fácil fazer essa oração, irmãos? Porque a gente já ora falando para Deus o que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer, do jeito que Ele tem que fazer. E aí Jesus aqui, Ele diz: eu me submeto à sua vontade, Deus, mesmo que para isso eu tenha que sofrer, mesmo que isso me fira, mesmo que isso cause dor, faça a tua vontade. Ele sabia o que ele iria enfrentar, ele sabia o que era aquele cálice. É o ponto de maior rendição. É quando no momento da oração difícil, a gente abre mão do controle, dos nossos planos, e decide confiar no plano de Deus, na vontade de Deus, não no nosso entendimento, não naquilo que a gente planejou. Por isso que ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, se preciso for, se possível for, mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres. E talvez hoje você tenha tido algumas orações com Deus em que você está dividido entre a sua vontade humana e a vontade divina. Escolha a vontade divina, escolha a vontade de Deus. Mas o texto continua, olha o versículo de 40 a 46 novamente. Jesus, ele perseverou, mesmo diante do abandono. O texto destaca aqui que Jesus estava com os discípulos, chamou discípulos para se angustiar com eles, para ajudar ele naquele momento difícil. E o que os discípulos fizeram? Estavam ali em corrente de oração, não é isso? O que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Os discípulos não conseguiram ficar acordados, dormiram. Por isso que a partir do versículo 40, diz a palavra, ele voltou aos seus discípulos, encontrou dormindo, e pergunta: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se retira mais uma vez para orar. É onde ele faz essa oração: afasta de mim esse cálice sem que eu beba, portanto faça a tua vontade. E quando ele volta de novo, pela segunda vez, encontra os discípulos dormindo, com os olhos pesados. E aí ele volta de novo para orar. E quando ele volta novamente, os discípulos estavam dormindo. E ele falou: chega, agora chegou a hora. Vocês não puderam orar comigo, não puderam participar comigo deste momento de angústia. Jesus ora 3 vezes, em todas elas ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. Em seu momento mais difícil, na sua oração mais difícil, os amigos mais próximos falharam. Talvez em alguns momentos difíceis da vida, amigos próximos, familiares próximos, pessoas que a gente esperava tanto, talvez vão falhar conosco. Mas há alguém que nunca vai falhar conosco, e esse alguém é Deus. Ele nunca vai nos deixar sozinhos, Ele nunca vai nos abandonar. Mas Jesus aqui no seu momento mais difícil, teve os seus discípulos mais próximos, aqueles que caminhavam com Ele, dormindo. Jesus estava emocionalmente exausto, e ainda teve que lidar com o abandono e com o silêncio. Mesmo assim, Jesus não desistiu da oração difícil. Ele continuou buscando o Pai, na segunda, na terceira vez, repetindo as mesmas palavras, insistindo na presença: Senhor, faça a tua vontade, não seja como eu quero, seja como tu quer. O céu pode parecer em silêncio, irmãos, mas o Pai está presente e o Pai te ouve. O Deus que nós servimos, o Deus a quem oramos, Ele nunca está distante. E é nos momentos de orações difíceis como esta, que a gente pode ser vulnerável diante de Deus. Diante de Deus a gente não precisa fingir que a gente é forte. É diante de Deus que a gente pode chorar, que a gente pode abrir o coração, que a gente pode ser quem de fato nós somos, e expressar para Ele o que a gente está sentindo.
a gente vai se render à vontade dele. É neste momento de oração difícil que a gente vai lutar contra a nossa vontade para nos render à vontade de Deus. E dizer: Senhor, eu quero isso, mas faça a tua vontade. Faça aquilo que é melhor. Faça aquilo que está dentro do seu plano e do seu propósito, que é perfeito. Nós precisamos perseverar. Jesus mostra aqui que mesmo sem a ajuda dos amigos, dos discípulos, ele continuou orando, ele continuou clamando, ele continuou buscando. Nós precisamos perseverar, mesmo com talvez sem som, mesmo talvez com pessoas do nosso lado, nós precisamos perseverar. Mesmo se a gente não vê respostas imediatas, nós precisamos perseverar. Orações difíceis, elas nos moldam. Orações difíceis, elas nos quebram. Orações difíceis nos fazem render à vontade do Pai, para que a gente possa viver com força, com confiança, com expectativa e com coragem. Eu não sei quais têm sido as orações difíceis que você tem vivido e vivenciado nesses dias. O que eu sei é que não há pecado algum em você ser vulnerável diante de Deus e dizer: Pai, eu não sei como lidar com isso, eu não sei o que fazer nessa situação, me ajuda. Não há pecado algum de você, diante das orações difíceis, se sentir solitário, olhar para o lado e ver: cadê todo mundo que caminhava comigo? E você lembrar: Deus está ali, Ele não te abandona. O que você precisa, o que eu preciso, o que precisamos é continuar sendo perseverantes. Amém? Vamos cantar. Porque ao cantar a gente está orando e reafirmando aquilo que nós cremos. Por isso eu peço você ficar de pé.